Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Só vou esperar mais um pouquinho, um minuto, para o pessoal começar a conseguir entrar, conseguir conectar. E aí a gente já começa a bater um papo, tá? Já quero agradecer a presença de quem está entrando. E prazer estar com vocês aqui. Cláudia Olives, Virgínia, enfim... Muita gente está entrando aqui, né? E estou feliz por isso, né? Evandro, Márcia, Sandra, Luciano está aqui, né? Eu vi, obrigado, né? Rafael também, fico contente. Então mais mais um minutinho aqui e a gente já começa, tá bom? Só dá um tempo para o pessoal entrar. Tô vendo que meu caro amigo também da faculdade, né? Tá aqui meu Rodrigo, ex-presidente do conselho da escola, do diretório estudantil, né? Enfim, Evandro Dias, o Poli tá aqui, que prazer, né? A própria Mariana de Miríadex, né? Diogo, Nelly, minha cunhada, obrigado, né? Enfim, acho que podemos começar a bater um papo, né? Bom, eu só para lembrar, tem um pontinho de interrogação embaixo na tela, né? Quem quiser depois fazer perguntas, por favor, clica nesse pontinho de interrogação, coloca as perguntas na tela e no final a gente vai responder, né? Salvador, obrigado pela presença, Beto Vilas, Gilda, né? Não vou conseguir falar com todo mundo agora, mas agradeço de coração o carinho de vocês. Bom, primeiro eu queria agradecer a Mariana de Miríadex, que me fez esse convite. Na verdade, teve som de provocação para mim, né? Essa é a primeira live que eu faço, né? E a intenção é contar um pouquinho da minha vida profissional, a migração que eu estou fazendo na minha carreira, e isso tem como objetivo talvez inspirar jovens profissionais, compartilhar um pouquinho daquilo que os amigos não conhecem ou não sabem sobre a minha vida profissional, e é assim que a gente pretende desenvolver esse assunto. Então, quem está entrando agora, perguntas, por favor, apertem o pontinho de interrogação no quadradinho embaixo na tela e eu responderei no final. Bom, eu sou, voltando para as origens, minha família é do interior de Minas Gerais, uma cidade muito pequena chamada Poço Fundo, né? Eu tenho fortes raízes lá, né? E minha vida profissional começou, obviamente, na faculdade. Eu prestei vestibular em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, passei lá, comecei a estudar e 6 meses depois começou uma greve de professores, uma greve geral, e a gente perdeu o ano, né? Nesse interim, meus pais se mudaram para o sul de Minas, para Pouso Alegre, para ficar mais perto dos meus avós, que já estavam velhinhos, requeriam cuidados, né, em Poço Fundo, e eu acabei me transferindo para Itajubá. Em Itajubá é uma faculdade particular, né? Eu fiz a faculdade lá, portanto, num momento muito difícil, morava numa república que chegou a ter 12 pessoas, né? Num quarto, numa casa que tinha 4 quartos e um banheiro, uma loucura total. Depois a gente descompactou um pouco, porque tinha uma turma de Poço Fundo da minha cidade e outra turma de Araguari. Depois ficamos só os poçofundenses lá, né? E nesse momento meu pai perdeu o emprego e eu estava então estudando numa faculdade particular, né? Eu dei aulas de violão, cheguei a fazer vários bicos aí de consertar rádio, televisão, vender essas coisas que eu comprava para poder fazer algum dinheiro. E felizmente, num certo momento da faculdade, eu consegui o crédito educativo e consegui também, passei para um teste para ser monitor da matéria materiais de construção, né? Uma professora muito querida que me ajudou muito, a Maria Cecília Novaes Firmo, né? E esse dinheiro que eu recebia dessa
dessa monitoria, né, e mais as minhas atividades complementares, as aulas e tal, eu conseguia sobreviver. Me formei assim, né, e sempre tive a intenção de vir para São Paulo, e eu gostava muito de um tema chamado recuperação e reforço de estruturas de concreto, né? E como o mundo conspira a favor quando a gente é bem intencionado, eu ganhei como prêmio, num estágio, já quase no final da faculdade, um estágio no IPT com o professor Paulo Helene. Eu ganhei isso da professora Maria Cecília. E o professor Paulo Helene, professor doutor Paulo Helene, nada mais é do que um papa nesse tema, e um dos maiores nomes mundiais em tecnologia, patologia e terapia do concreto. Sim, para quem não conhece, não é do ramo, o concreto é que nem a gente, ele fica doente, né? Precisa de remédios, né, ao longo da vida dele, né? E eu fui fazer esse estágio no IPT, e também só consegui fazer o estágio porque fui acolhido por uma pessoa muito querida, a Tonha, no apartamento dela, né, que me dava carona. Ela trabalhava no Butantã, ia todo dia para o IPT de carona com ela, que o Butantã é próximo do IPT. E lá eu tive a satisfação de poder trabalhar com o professor Paulo Helene num projeto dentro da área que eu gostava. Então imagina alguém saindo de uma faculdade no interior de Minas, cai em São Paulo, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, do lado de uma biblioteca maravilhosa, que é a biblioteca da Poli, né? É uma criança numa loja de doces, né? Então minha vida começou a se estruturar aí. E como eu me dediquei muito, o Paulo Helene me convidou para trabalhar com ele depois da faculdade. Eu terminei a faculdade, né? Quero destacar aqui que é uma turma muito unida, muito querida. Somos grandes amigos e nos encontramos sempre. E eu vim para São Paulo para trabalhar com o Paulo Helene. Vendi minha moto, peguei esse dinheiro, fui morar numa pensão. E com esse dinheiro pretendia buscar emprego. A gente estava, lembrando isso foi final de 84, né? Nós estávamos começando a famosa década perdida, uma baita recessão. E o que eu encontrei quando eu cheguei em São Paulo foi isso. O IPT estava numa fase complicada, não estava promovendo nem contratando ninguém. E o Paulo Helene falou, olha, você vai ter que se virar com outra coisa no curto prazo. E eu tive uma primeira oportunidade na Falcão Bauer, né? Acho que o Roberto Bauer está aqui, também um grande amigo. E eu fui apresentado por uma pessoa muito querida. Obrigado, Lula, Mauro, os presentes aqui, né? Maria Helena, né? Minha filha, Paula. E, enfim, eu fui, então, convidado para trabalhar na Falcão Bauer pelo falecido, mas uma grande pessoa, uma pessoa por quem eu tenho um carinho imenso, né, e uma gratidão enorme, Dr. Luiz Alfredo Falcão Bauer, também um mito, né, na engenharia brasileira, e que fui apresentado a ele por uma pessoa muito querida, que é também Fernando Henrique Aidar, que era amigo dele, diretor da Eucatex naquele momento, né? E, enfim, Dr. Fernando também, uma pessoa muito gentil, muito simpática, e gosto muito dele. Bom, a Bauer me contratou como na verdade, um estagiário, não tinha vaga para engenheiro. E o Dr. Bauer disse, Paulo, começa a trabalhar com a gente, mais adiante aí vai ter vaga para engenheiro, a gente te contrata e eu vou te pagar um estágio remunerado. Eu falei, Dr. Bauer, não quero nem saber quanto eu vou ganhar. Se der para comprar um sanduíche de queijo, um copo de leite na hora do almoço, vamos em frente, né? E a vida profissional começou assim, né? Eu trabalhei um pouco em controle da qualidade. Na sequência, eu fui para uma obra grande, que foi o Centro Empresarial de São Paulo, a construção do último bloco. Eu fui fiscal lá. Quem era quem me contratou para esse projeto foi o Fernando Henrique Mentoni, que passou muitos anos na Concremate, grande pessoa, grande profissional. E era uma vida difícil. Eu da pensão para lá eram 2 ônibus, um metrô, tinha concretagem à noite, então quando passava da meia-noite que o metrô fechava, eu dormia em mesa de escritório, né?
mas aprendi muito. O Dr. Bauer me fez um convite interessante, olha, eu quero que você faça um curso. Eu falei, pá, legal, mas onde é esse curso? Ah, aqui na Bauer mesmo, né? É um curso que é um convênio do Senai, é um projeto social nosso, e era um curso para mestres de obra, né? Eu achei estranho, mas fui, né? Achei muito legal a proposta e na verdade, adorei fazer esse curso, né? Minha surpresa foi que mais de metade da turma era de engenheiros recém-formados. Então, a gente estava ali para aprender mesmo, né? É muito interessante essa proposta da Bauer, né? E gostei muito de fazer o curso. Bom, poucos meses depois, eu fui contratado como engenheiro, de fato, na Bauer, numa área chamada BNA, que era uma associação de 3 profissionais de primeiríssima grandeza, o Dr. Bauer, a saudosa doutora Maria Noronha e o professor Dirceu Franco de Almeida, né? E meu primeiro chefe foi um cara que me ensinou a trabalhar, Marcelo Serveto de Moura, grande amigo, né? Profissional excepcional, grande líder, né? E em pouco tempo eu estava lá fazendo o que eu queria, minhas obras de recuperação e reforço estrutural, aprendendo todo dia. A gente também tinha umas atividades de consultoria, fazia prova de carga em estaca, fundação, estrutura, controle de recalque, enfim. Era muito dinâmico o trabalho na Bauer. E de repente eu estava coordenando uma equipe, né? Muito feliz com o que eu estava fazendo, né? E nesse momento o Paulo Helene me procurou, tem uma oportunidade para você. Eu falei, mas poxa, eu estou bem aqui na Bauer. Olha, mas é interessante. É uma multinacional britânica que está vindo para o Brasil, quer desenvolver uma linha de produtos para recuperação e reforço estrutural, você vai gostar. Eu falei, não vai dar certo, esses caras vão querer me colocar para vender, eu sou um técnico, eu não quero saber disso. Morria de medo de vender, achava que era uma coisa não legal vender naquela época, né? Sim, minha chefa querida Maria Cecília está dizendo aqui que o livro era o pé do muro, né? Você foi muito importante na minha vida. Obrigado, chefa. E, enfim... E a gente entrou nesse pique para desenvolver esse projeto na Fosroc, numa época que a briga era descomunal, né? A Fosroc tinha uma proposta de trazer para o Brasil produtos sofisticados, elaborados, argamassas modificadas com polímeros, né? Primer rico em zinco, um monte de coisa complicada que eu não vou falar aqui porque esse papo não é técnico, né? Mas para brigar contra cimento, areia e pedra, que é concreto projetado, né? Enfim, depois de muito tempo fazendo palestras, escrevendo artigos, a Fosroc tinha um mercado, era obviamente líder e pioneira nesse mercado, cresceu muito, a gente trouxe várias outras tecnologias, tinha uma equipe muito boa lá, fantástica, né? Quero aproveitar esse momento até para fazer um depoimento aqui. Eu devo muito à minha vida profissional, à minha carreira, não só à minha família, né, meus pais, meus avós, meus tios, meus primos, minha irmã muito querida, meus filhos, minha mulher, que é uma guerreira, a Márcia, tem me ajudado muito nessa fase nova, nessa transição, né? Estou preparando um salto, eu não sei para onde eu vou, mas confio, tenho sempre muita força, foco e fé, né? Cecília falou que o livro é o pé do muro, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Esse era o livro base daquele muito bom, né? Eu não vou falar sobre o projeto desse livro, mas ele é muito interessante, né? E ele é muito pragmático, né? Mas, enfim, e devo muito também às equipes que eu tive a felicidade de formar, né? Equipes de profissionais muito competentes com os quais eu sempre trabalhei. O Mauro está aqui, eu estou vendo, a Léo também está aqui, né? Muito obrigado. Então, profissionais de primeiríssima linha, né? De primeiríssima grandeza. Eu não sei exatamente quem, todos os que estão aqui, mas foram muito importantes nesse processo. Bom, depois de implantar essa linha de produtos, a Fosroc cresceu muito, fez uma fábrica nova no Brasil, comprou o líder brasileiro em aditivos para concreto, a Reax, né?
Eu saí da operação brasileira, trabalhei para a matriz 1 ano e meio, fiquei fora, né? E num certo momento a empresa que era dona da Fosroc, a Bruma Castrol, foi comprada pela BP Amoco, e a BP queria uma marca premium em lubrificantes, que era a Castrol, e não queria saber de nada daquilo que era o portfólio químico, né, da Bruma Castrol. Então colocou à venda Fosroc, Fosseco, Chemtrend e outras empresas, né? Nesse momento, o projeto que eu estava desenvolvendo não fazia muito sentido, me convidaram para ir para Dubai, para ser diretor regional de marketing da Fosroc para o Oriente Médio, né? Eu achei muito forte e acabei declinando. Uma semana depois eu estava dirigindo a Denver, estou vendo que não só Léo, mas Sérgio Guerra também está aqui, né? Obrigado pela presença, né? E a Denver, uma empresa brasileira, que estava num momento difícil, com uma fábrica naquele momento precisando de muita ajuda para se estruturar, mas tinha uma equipe muito competente e a gente desenvolveu um projeto de reestruturação, redesenho de processos, uma nova imagem, identidade visual, um plano de comunicação robusto. Naquela época o mundo era muito físico e não digital, né? E algumas convenções de vendas, vários produtos novos na linha para sair daquela dependência da commodity, que é uma manta asfáltica, né? E a Denver decolou, né? Fiz meu trabalho lá, né? Na sequência eu tive uma atividade numa empresa minha e de um amigo muito querido, que é o Tula, né? Chamado OnSite, a empresa ainda existe, mas é só dele, eu não tenho participação lá mais, que era uma rede virtual já naquela época de consultores integrados, né? E a OnSite fazia o papel nessa rede de aquilo que seria uma junta médica, né? Na engenharia. Na engenharia falta esse papel, né? Na medicina tem, ele é farto, e na engenharia não tem. Então a gente fazia os ensaios, coordenava os ensaios de campo, as equipes de engenharia para fazer levantamentos, né? E a OnSite só entrava em problema cabeludo. Então aquele prédio tinha problema de estrutura, de fachada e de fundações, por exemplo, simultaneamente, né? E a gente coordenava essa junta. E esse negócio deu muito certo, mas São Paulo estava passando por uma mudança em inscrição estadual no sistema, e a gente não conseguia inscrição estadual. E ficamos 5, 6 meses operando, com muita gente trabalhando, pagando consultor caro, né? Muitos, né? Só profissionais de primeira grandeza. E eu estava ficando roxo, né? Então eu falei, Tula, vou voltar para o mercado, preciso de um emprego até para investir num site, né? Fui para a SICA, recebi um convite para dirigir a divisão de construção da SICA, né? Foi um outro projeto de reestruturação. A SICA estava há muito tempo perdendo o mercado e perdendo market share e dinheiro no Brasil, né? Então também foi um projeto de reestruturação, né? A gente reestruturou a empresa, realinhamos os produtos, a estratégia. A empresa cresceu muito, né? Deu bons resultados, né? Minha missão cumpriu lá. E aí eu precisava de completar a minha formação, né? Eu deixei de ser só engenheiro e passei a ser um administrador de empresas, né? Um profissional, um executivo, né? Mais na direção de negócios. E fiz um MBA, Executivo Internacional, na FIA USP, né? Essa foi a primeira complementação da minha formação. Bom, e aí eu estava preparado para o segundo estágio. E o meu segundo estágio foi mudar de fase, mudar de mercado, basicamente, né? Aí eu fui para o setor de serviços de engenharia, construção e incorporação, né? Fui contratado pela Método, dirigi 2 negócios da Método, a Método Fast, que faz obras rápidas para o varejo. Dirigi também hotéis e hospitais, né? Foram 2 projetos de reestruturação, redesenho de processos. A empresa foi certificada na nossa atuação. Depois assumi o back-office da Método, ou seja, tudo aquilo que vinha antes ou depois da produção. Engenharia, suprimentos, orçamento, proposta técnica, marketing, sustentabilidade, novos negócios, né? Pós-obra, né?
E completei uma missão na Método. A gente fez um trabalho com uma equipe competentíssima lá. Eu acho que a Camila está também aqui. Obrigado, ela foi muito importante nesse processo, né? Na consolidação, no redesenho de processos, montamos lá na Método a primeira célula de BIM na indústria brasileira, né? BIM, para quem não é da área, só para simplificar, é um sistema de projeto em 3D, onde todas as especialidades, estrutura, arquitetura, instalações projetam juntas, vendo a mesma tela, né? Então você não tem, você diminui muito a possibilidade de interferências, né, de problemas no projeto. Terminou meu ciclo na Método, eu fui para a JHSF, né? Quem me contratou na Método foi o Hugo Max da Rosa. A Método tinha 2 sócios, o Hugo e o Vitor Foroni, né? 2 grandes profissionais, 2 grandes amigos, né? O Vitor estava na JHSF como vice-presidente de operações e me convidou: Paulo, você foi presidente da Associação Brasileira da Construção Industrializada lá atrás, montou para a Método aí uma operação a Método Estruturas, que entrega estrutura pronta, né, redesenhando, revisando o projeto, colocando alta tecnologia aí para fazer estruturas de forma mais elaborada e mais competente. Você gosta de industrialização? E eu confesso a vocês, eu sempre fui engenheiro que detestei empilhar tijolo. Nunca gostei e nunca quis fazer isso, né? Eu então abomino aquilo que eu chamo de artesanato construtivo, né? Sim, Poli, o Borali entrou num certo momento nessa minha época da Método, já respondendo uma pergunta aqui, né? Mas enfim, e eu montei então uma empresa para a JHSF chamada JHSF Engenharia Avançada, justamente para levar a construção industrializada para o alto padrão, né? Com essa pegada, montamos uma equipe também super competente, outra célula de BIM, né? Desenvolvemos 7 tipologias construtivas. Dessas 7, a gente escolheu 2 e levamos 2 delas para a Fazenda Boa Vista e montamos 33 produtos lá. Eram casas que a gente montava em 4 meses e meio, 5 meses, né? Casas modulares, industrializadas, muito bem resolvidas, né? Ótimos projetos, né? O que eu mais gosto é um do Guimatos, chamado Residências da Mata, a assinatura arquitetônica do Guimatos, né? E que a gente introduziu vários itens de inovação naquele momento, né? São produtos bem atuais até hoje. Bom, depois na JHSF eu assumi tudo aquilo que era engenharia, projeto e construção para o mercado imobiliário, fiz a expansão de shoppings, entreguei 4 shoppings para a JHSF, Ponta Negra e Manaus, Shopping Metrô Tucuruvi, a expansão do Cidade Jardim, uma obra complicada, um shopping vivo, né, com um prédio com as torres residenciais no fundo, né, as comerciais do lado, né. Então fiz o 4º piso, mais expansão de terra e subsolo, né? Fiz o Outlet Catarina, na Castelo Branco, né? Eu acho que é isso, né? Também é uma obra totalmente industrializada, né? Fiz o projeto do aeroporto, o projeto básico do aeroporto, e depois assumi tudo aquilo que era mercado imobiliário, ou seja, as torres comerciais, residenciais, o Vitra, com uma obra muito premiada aqui em São Paulo, o projeto do Daniel Libeskin, que é o projetista do Museu do Holocausto na Alemanha e do Ground Zero em Nova York, né, onde ficavam as Torres Gêmeas, né? Enfim, assumi como CEO de incorporações da JHSF. Acabou meu ciclo lá e eu fui para Brookfield. Foi uma passagem muito rápida na Brookfield, como diretor técnico, né? Eu fui contratado por um presidente que depois de alguns meses veio a ser demitido, né? O novo presidente resolveu reestruturar e colocar a equipe dele a postos e eu nessa reestruturação eu fui desligado, né? Então eu experimentei o meu primeiro dissabor, né? Foi até engraçado, né? Mas foi muito rápido, né? Mal comecei a trabalhar. Foi a primeira demissão na minha vida profissional, né? Profissional já bem maduro, né? Achei muito estranho aquilo, mas foi até engraçado. E aí fui dirigir
uma outra construtora, uma construtora pequeno, médio porte, né, de Boituva, né? E fiquei lá até setembro passado. Também foi um projeto de reestruturação, redesenhos de processos, né? Quem fez esse redesenho para a gente foi o CTE, né? Um trabalho muito bem feito, nova identidade visual, uma outra postura. A empresa deixou de ser só uma construtora para ser uma empresa de engenharia e construção. Botei uma equipe de pré-construção para trabalhar e deu muito certo. Salvador Benevides, obrigado pela presença. O Luiz, obrigado também. Rita, né? Beto, enfim. E nesse processo, fiquei lá até setembro, né? Mais uma vez acabou meu ciclo, né? E estava na hora de fazer uma grande mudança. Essa é a grande mudança, para partir para um próximo ciclo. E eu comecei a plantar essa mudança alguns anos atrás, né? A construção não se apropriou dos benefícios da era digital, né? Isso em processos, em inovação, em produtividade, né? A indústria, sim, ela está no 4.0, a gente deve estar no 1.1.2, né? E eu sempre me incomodei muito com isso, e é um conceito que, para mim, ele vinha junto com a própria industrialização, né? E como tirar a construção desse patamar? Então, eu tinha duas coisas para fazer. Uma, que era uma mudança minha, né? Eu tinha que me digitalizar mais, que entrar nesse mundo físico, né? Nesse mundo digital, né? Sair um pouco do físico para o digital, e eu me sentia um dinossauro, né? Mas, mesmo como dinossauro, eu tinha mais perfil de pterodáctilo, né? Do que daqueles que andam no chão, né? Eu gostava de olhar as coisas meio que de cima, né? E nessa busca para conhecer um pouco mais do mundo digital, eu tropecei numa profissional muito competente, que me ajudou muito, que é a Catarina Pierangeli, né? E com a Catarina eu acabei empreendendo um pouco da lógica das redes sociais, principalmente do LinkedIn, que me interessava muito, né? E comecei a escrever artigos para o LinkedIn. De repente eu estava escrevendo para outras plataformas relevantes no setor, né? Por exemplo, Building, por exemplo, a Construliga, né? E também para o núcleo de conteúdo do C3, do Clube da Construção Civil, né? Do qual eu faço parte, né? E com essa preparação para entrar um pouco mais no mundo físico, eu também abri outras plataformas, né? Eu comecei a fazer um mestrado na Poli, né? Um mestrado na área de inovação na construção, um programa muito bacana chamado Construinova. E eu queria levar para a minha dissertação um tema que eu pudesse aproveitar profissionalmente, né? Obrigado, Adriana, sobrinha, obrigado, Vanessa, minha querida amiga, que também estão aqui, né? E nesse mestrado, então, eu comecei a estudar em maior profundidade construção modular, né? E comecei a fazer isso porque as grandes consultorias globais, McKinsey, Deloitte, o próprio Fórum Econômico Mundial, começaram a apontar a construção modular como uma solução para os problemas da construção tradicional, essa coisa de obra que atrasa, que custa mais caro, que tem problema de qualidade, né? E eu, com esse perfil de indústria, passei 20 anos na indústria e 15, 16 na construção, né? Eu achei que realmente tinha que botar um projeto de construção modular para rodar. E fui provocado por um cliente, né? Um cliente importante. Eu fiz uma obra muito boa para eles na Método, um hospital, o Hospital Infantil Sabará da Angélica, né? E depois, mais recentemente, há 2 anos, pela última empresa que eu trabalhei, nós fizemos uma fábrica para uma investida deles em Poços de Caldas, a Frute, né? E esse cliente me provocou, né? Dizendo, olha, Paulo, a gente é um fundo, a gente tem no portfólio uma empresa voltada para incorporação e loteamento imobiliário. Eu não tenho autorização e por isso eu não vou contar o nome aqui, né? E as vendas caíram muito em loteamentos em condomínio, de médio e alto padrão, e a gente foi estudar por quê, e a gente entendeu que o cara, quando compra um lote, ele tem que contratar uma consultora para botar a casa lá. Quando ele assina o contrato com a consultora, ele tem só uma certeza:
O que tiver escrito nesse contrato, como preço e como prazo, não será cumprido. Então o cara não quer passar pela aventura da construção da casa. E foi nesse momento então que eu comecei e eles me provocaram, né? Falei, poxa, Paulo, você fez um monte de casa industrializada para a JHSF na Fazenda Boa Vista. Eu sou fundo, coloca lá as casas que você fez nos nossos loteamentos. Né? Nós temos um land banking gigante no Brasil, né? E quando a gente vende casa com lote na mesma operação financeira. Falei, pô, tá bacana, vamos botar isso para rodar, né? E desenvolvi um conceito, né? E com esse conceito nasceu uma empresa, uma startup, Aratal, né? Que tem uma proposta bem diferente, né? Ela tem a proposta de fazer casas a partir de módulos 3D, então em partes, né? Deixar esses módulos prontos numa fábrica, então uma atividade muito forte off-site, ou seja, fora do canteiro de obras, né? Com processos industrializados, controlados, né? Padronizados, e o mínimo possível de atividade no canteiro de obra, on-site, que é lá que tem um problema, que chove, que tem problema climático, que tem um grande contingente de mão de obra para administrar, e a gente não quer isso, a gente quer pouca gente muito especializada, né? Então, a Aratal está surgindo com essa pegada, né? Nós estamos numa fase pré-operacional, buscando a estruturação financeira, com alguns NDAs assinados, né? Gente que está avaliando se o projeto faz sentido ou não, né? Mas estamos aí com muita fé, né? E nessa fase ainda pré-operacional, nós estamos fazendo entre estudo de viabilidade e orçamento quase 200 unidades para 4 incorporadoras diferentes, né? Então, mesmo que a estruturação financeira não aconteça logo, eu espero que a gente comece a pegar esses lotes para poder fazer e começar a gerar caixa para botar a operação forte e vigorosa aí para expandir, né? Estou aqui vendo que entrou o Carlos Fernandes, grande amigo, conterrâneo, obrigado. O Alexandre Pandolfo, que é meu sócio na Aratal, né? Então eu tenho 4 sócios na Aratal, profissionais de grande competência no mercado, né? Profissionais que têm competências complementares, né? Então isso agrega bastante. E estamos aí fazendo colocando muita energia nesse projeto, né? Esse é o projeto que tem ocupado uma grande parte do meu tempo. Em paralelo, só para não deixar de contar para vocês, eu também estou contando uma atividade, estou começando uma atividade voltada para mentoria, para consultoria, né? Para conselheiro de empresas, dando aula, né? A aula é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. E eu, como sempre fiz informalmente, mentoria e consultoria, no caso, para gente que já tinha trabalhado comigo e que precisava de um aconselhamento, e sempre gostei de fazer muito isso, e gosto de dar aula pelo mesmo motivo, porque acho importante a gente compartilhar aquilo que a gente aprende, trocar experiências, a gente está aprendendo todo dia é um aprendizado novo, né? Então eu decidi encarar essas atividades também profissionalmente. Mas o que está me tomando realmente bastante tempo nesse momento e me absorvendo muito é a Aratal, né? Eu sou o único recurso, vamos colocar assim, dedicado da Aratal. E faço isso com muito prazer, com muito carinho, porque eu tenho certeza que como o projeto ele vai decolar, né? Eu não posso contar aqui porque a gente está patenteando, mas ele tem uma jornada do cliente, né, que é como o marketing chama hoje, que é bastante exclusiva e inovadora, né? E tem a ver com um ciclo de comercialização, sistema computacional, o acompanhamento pelo cliente da fabricação e da montagem da casa dele, também por um sistema computacional, então um aplicativo mobile. Então, esse processo, a gente já fez o desenho dos processos, né? Contratei uma profissional muito boa para isso e estamos partindo para a patente, né? Para o pedido de patente, né? Para o projeto 3D, a gente conta com uma equipe muito competente, um escritório de arquitetura de primeira linha, né? No mercado imobiliário, um projetista estrutural muito forte também, e uma equipe de instalações excelente, fornecedores de primeira grandeza aí na parte de estruturas, componentes, kits de instalação hidráulica, porque já é tudo kit, né? Você chega com o kit pronto, fixa no chassi, né?
A Aratal, ela quer ser como uma montadora de carro. Ela fabrica um chassi, é só isso que ela fabrica, e monta nesse chassi os componentes, né? Então, os kits de instalação hidráulica, os chicotes elétricos, né? Tudo já vai embutido, faz o módulo, deixa pronto, põe numa carreta e leva para a obra, né? Então, gente, eu acho que dentro dessa proposta de bater um papo e contar o que a gente está fazendo, né? E um pouquinho da minha carreira é isso. Mais uma vez eu quero agradecer aí a Mariana pelo convite, todos os amigos que estão presentes aqui, as famílias, os colaboradores, né? Que não só no projeto da Aratal, mas que trabalharam comigo aí, me toleraram, né? Nesses últimos 35, 36 anos, mas tenho a satisfação de ter construído grandes equipes e tenho certeza que essa transição, esse salto novo que a gente está dando, né? É para buscar um caminho melhor e importante para a construção, né? Espero que a gente realmente possa transformar a construção brasileira numa grande indústria, né? Braulio, meu super amigo de colégio do Santo Américo, obrigado pela presença aqui. Thomas, muito obrigado pela tua presença. Baita profissional. Evandro também. Cláudio Orives trabalhou comigo, CEO da Penetron, um grande cara. Obrigado, tá? Sérgio, obrigado. Lula, meu cunhado, obrigado também. Adriana Machado, baita profissional, que também trabalhou comigo, né? Obrigado, Adriana, né? Obrigado, Mauro. E eu vou começar... Obrigado, viu, Adriana? Vou começar a responder as perguntas, então, tá? Bom... Tá no bate-papo. Vamos lá. Primeiro, Rubens Bemba está dizendo, é um comentário, eu também tive o pé do muro, é um baita livro. Eu sugiro para qualquer profissional que esteja começando a estudar, né, engenharia, espero que ele esteja sendo editado até hoje, né? A querida professora Maria Cecília também adotava isso, falava muito disso nas aulas, e eu acabei vindo, de fato, me debruçar nesse livro na Bauer, no curso lá. Roberto Bauer dava aula, o Dr. Bauer, o Dr. Luiz Alfredo Falcão Bauer também, enfim, era muito gostoso as aulas do curso de mestres de obra, né? Bacana. Eu estou tentando acessar as perguntas, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Está no bate-papo a pergunta da Mariana. Perdão aqui, tá, gente? Eu sou da velha guarda, então eu posso demorar aqui para poder encontrar as perguntas. Mas vamos lá. Me ajuda aí, Márcia. Você está do lado aqui. Me conta com a pergunta da Mariana. Eu não estou achando. Pede para ela. Mariana, repete a tua pergunta aí, por favor. Eu não tô acessando. Diva Nogueira, que prazer ver você aqui. Também trabalhou comigo. Nina Hoffman, obrigado, né? Carinho grande por você, pela tua família. Abração para os teus pais, né? Ingo e Dona Ruth, né? Humberto Costa, obrigado. Muito obrigado também para Alessandra, né? Minha professora de Feldenkrais, grande professora, né? Para quem não conhece, vale a pena, eu recomendo. Sandra, obrigado pelo carinho, né? Marcelo também está aqui, obrigado, né? E muito bom, né? Então, eu estou tentando achar a pergunta da Mariana, mas se tiverem outras, vocês... Achei. Conta para nós, leigos, o que é a indústria 4.0? Como irá afetar os empregos e conselhos para adaptarmos? Bom, ótima pergunta, Mariana. A indústria 4.0 é uma indústria automatizada, totalmente digital, robotizada, com as melhores práticas, com sensores, né? No estágio máximo que a tecnologia permite de avanço tecnológico hoje, né? A construção ainda é uma grande manufatura, essa é a verdade, né? No termo, na própria terminologia, no que diz, né? Como eu digo, um grande artesanato construtivo. E como dizem as grandes consultorias, para você terminar ou acabar com boa parte do desperdício, né? Construção modular, a McKinsey diz que, poxa, a gente consegue reduzir 50% dos prazos e 20% dos custos. Eu digo que são percentuais conservadores, é muito mais do que isso, né? Claro que depende de escala, etc. Mas só com a industrialização mais forte da construção que ela vai se aproximar dessa indústria 4.0, né?
Então ela precisa se apropriar melhor, né, da era digital, né, e de todos os recursos tecnológicos que a inovação tem oferecido e que têm sido muito bem captados pelos outros setores, né. E a construção, como uma indústria muito tradicionalista, lamentavelmente não entrou nessa de corpo e alma, né. O Beto Vilas, meu colega de faculdade, grande amigo, também disse aqui que a construção civil, historicamente, sempre foi a grande alavanca de crescimento e geração de empregos nesse país, né? Isso foi esquecido nos últimos 10 anos. Grande verdade, né? Eu quero até ter um certo cuidado aqui. Ninguém quer acabar com a capacidade de gerar empregos da construção civil, tá certo? Obras de infraestrutura e tudo mais. Mas a grande verdade é que o mundo está mudando, né? E a gente já passou aí por booms importantes na construção, e nesses booms, cada vez que as empresas que investem no setor, os investidores, os empreendedores, colocam dinheiro numa ponta e querem produção da outra. Colocam o dobro de dinheiro nessa mesma ponta e querem o dobro de produção na outra. Essa curva não é elástica, né? A gente sabe disso. E tem outros problemas culturais aí, né? O que aconteceu com a empregada doméstica nos Estados Unidos está acontecendo aqui também, está ficando raro e caro, né? O emprego na construção também, e o mundo vai ter que se mecanizar, vai ter que se preparar, né? Para trabalhar com técnicas mais avançadas, mais modernas e buscar a maior produtividade, né? Essa mão de obra que trabalhava fortemente no chão de fábrica vai se preparar para fazer outras coisas e para trabalhar no próprio setor, né? E as pesquisas mostram coisas que botam medo na gente, né? O filho do mestre de obra não quer ser mestre, o filho do encarregado não quer ser encarregado. Então, a gente tem que se preparar para um outro mundo, onde as operações elas vão ser mais leves, vão contar com profissionais mais especializados, mais integrados na tecnologia, né? E que tenham capacidade para buscar a maior produtividade, né? Que é o que a gente precisa, né? Obrigado aqui, Rubens, pelo teu carinho, né? Mais uma coisa agora. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Obrigado pelas pessoas que eu não cumprimento. O meu amigo querido João, também colega de faculdade, está aqui. Fernando Pinto também. Obrigado, meu amigo, colega de faculdade. Virgínia, super obrigado. Muito bom ver vocês aqui, né? Márcia Peraço, grande amiga e esposa de uma pessoa muito querida. Armando Mesquita, né? Trabalhou comigo na Método, melhor comercial que eu conheço no setor de construção. Um beijo para Armando, grande cara. Marcelo Pessoa, obrigado pelo teu carinho. Bom, Mariana Nissen, outra pergunta dela. Qual seria a sua lista rápida de dicas para os profissionais que perderam o trabalho nessa crise e precisam se reinventar na era digital? Boa, eu acho que a primeira questão, principalmente para os que estão aí com a minha idade, né? A gente não nasce com aquele chip que os meus filhos já nasceram, né? Pai, daqui que eu faço, pega o celular e sai fazendo, né? Você não sabe como fazer alguma coisa, eles já responderam, né? Eu até hoje, principalmente a Paula, né? Ela me salva. Putz, Paula, como é que eu faço isso? 2 minutos depois a resposta está pronta, né? RDA Sena, acho que é o Roberto Sena. Obrigado pelo carinho. Se não for Roberto, por favor, me conta quem é o R aqui para eu poder agradecer, tá? Obrigado pela presença. Mas como é que gente da velha guarda, como eu, como é que a gente consegue migrar, né? Bom, eu acho que é uma coisa muito importante estar de peito aberto e sem medo, né? Perder o medo de aprender coisas novas, né? Eu acho que aprender, a gente aprende coisas todos os dias, né? E então, uma das coisas é conseguir entrar na era digital de verdade, né? Entender um pouquinho da dinâmica das redes sociais, né? Eu falei lá no passado que a gente fazia política de comunicação nas indústrias, né, que eu trabalhei, etc. E na verdade, poxa, era como a gente trabalhava, o mundo era totalmente físico, não existe revista mais na construção praticamente. As grandes, as melhores, as editoras faliram,
Então o mundo é totalmente digitalizado, né? Então ou a gente aprende a entrar no contexto das redes sociais, muda a forma de se comunicar com o mercado, né? A percepção em relação àquilo que o cliente quer, é ouvir muito mais, é ter a percepção, andar na frente, né? Entender para onde vai o comportamento, né? O que as pessoas querem. Nós estamos passando por uma fase difícil, uma pandemia que, enfim, nunca vi uma coisa parecida com essa, né? Quem esperava isso? Ninguém, né? Outro dia eu fui mediador de um evento do Clube da Construção Civil que fala sobre o futuro dos prédios comerciais, né? Pós-Covid-19. Ou seja, os prédios comerciais vão mudar completamente. Controle de acesso, número de elevadores, quantidade máxima de pessoas por elevador, como é que você faz a higienização dos espaços de escritório, descompactar os espaços de escritório, vai ter que ter um espaço físico maior, né? Menos pessoas por metro quadrado e por aí vai, né? Sistemas de limpeza e higienização vão ficar mais parecidos com os controles que se faz de hospital, né? Em termos de ar, ventilação, etc. Então, enfim, o mundo vai mudar e a gente tem que mudar com ele. Então, da mesma forma que a gente está se preparando para essas coisas, né, nós temos que nos digitalizar mais, perder o medo, aprender a entrar nessa forma nova de comunicação com o mundo, que é muito mais eletrônica, muito mais digital, né, entender também a dinâmica das redes, os algoritmos, né, que foi o que a Catarina me ensinou a fazer, né, e a partir daí redesenhar o futuro, né? Agora, falar sobre o futuro é uma coisa importante, né? O futuro, só conhecer o passado não ajuda a gente, ajuda a entender como pode ser o futuro, mas é uma plataforma, é um espelho retrovisor, né? A gente tem que, se a gente quer um bom futuro, a gente tem que desenhar, tem que planejar esse futuro. E eu acho que é assim que a gente vai fazer, Mariana. A gente vai se abrir para os novos aprendizados e se reconstruir, né? Reconstruir os nossos negócios, e eu acho que é assim que tem que ser. Cidinha Chuma, querida, obrigado por estar aqui, né? Paula, obrigado pela dica, minha filha, vou tentar fazer o que você está me sugerindo, sim, né? Enfim, eu quero agradecer o carinho de todos, a contribuição de todos os colegas que participaram da minha vida profissional, da minha família, da Márcia. De novo, agradecer o carinho e o convite, o desafio, né, da Mariana de Miríadex, né? Sucesso para esse projeto de vocês, né, e da Telefônica, que é muito bacana. Eu acredito muito. Minha sobrinha querida, Tati, obrigado por estar aqui. E eu acredito muito nessa proposta, né, de compartilhar, né, com jovens profissionais, inspirá-los, né? Nós nunca vivemos nesse país, eu pelo menos com 36 anos de trabalho, 3, 4 anos consecutivos de só euforia, alegria, mercado crescendo, nada disso, né? Então, obrigado Roberto Sena, obrigado Evandro. Então eu acredito muito que a gente tem que sim se preparar para o futuro e se reinventar e não aceitar de forma nenhuma crise como status, né? A crise está aí, a gente tem que superar e fazer coisas em que a gente acredite independentemente dela. Ela faz parte dos dados do problema que a gente tem para resolver, né? O Beto fez mais uma pergunta. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do Beto, né? Tem alguém estudando a nova legislação de construção civil em vista dos acontecimentos coronavírus, pandemia? Tem bastante gente preocupada em todas as plataformas, Beto, inclusive na área jurídica, relações trabalhistas, muito mais gente em home office, como é que controla isso, o que pode controlar, o que não pode controlar, enfim, isso está mudando com a nossa dinâmica, né? Então o mundo vai ser diferente, é bom a gente ficar atento porque tudo vai mudar, né? Poli, obrigado também. Gilda, obrigado. Braulio, muito querido você, obrigado por estar aqui, né? Obrigado, Salvador. A Natal já deu certo. Se Deus quiser, vamos em frente, vamos sim. Obrigado, Humberto. Obrigado, Nelly, querida cunhada, Maria Helena. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né?
A proposta era gastar alguma coisa em torno de 50 minutos. Foi isso que a gente teve. E muito obrigado pela presença e pelo carinho de vocês, tá? Até uma próxima oportunidade e um abraço para todos. Tá? Tchau. Agora me acalma nessa hora. Ligar pra Mariana, porque ela falou 50 coisas que se Tem você que botar encerrar no story... agora. Encerrar seu vivo? Eu acho que eu tenho que encerrar agora. Ah, sim. Enquanto